Graça e paz. Hoje, domingo, dia 30 de março. Estamos aqui maravilhados do assunto da palavra de Deus. Vamos começar com a oração. Senhor Deus, por tua graça e bondade e teu amor, segundo o teu querer, nos inspira em tua palavra nesta manhã, para a tua glória e para nos abençoar para a salvação. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Estamos aqui com o assunto pessoas que se firmam na verdade de Deus e outras não. E aí? O porquê? O porquê de acontecer isso? Vamos refletir um pouco aqui, mais ou menos uns 10 segundos. Por que algumas pessoas se firmam na verdade de Deus, creem e permanecem nela? E por que outras não? Qual seria o motivo? O porquê disso? Vamos refletir sobre isso. Vamos iniciar com o texto básico desta reflexão em Provérbios capítulo 2, versículo 1. Filho meu, tem em mãos a palavra de Deus? Provérbios, próximo livro de Salmos, capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a voz, se a buscares como a tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Até o 5. Ia ler só o 2, o versículo 1, mas foi bom ter lido até ao 5º versículo. Veja bem, o que significa quando aqui o Provérbios, que foi escrito por Salomão, filho de Davi, o que significa se aceitares e esconderes as palavras? É isso que vai fazer a diferença para a nossa salvação. Primeiro do que tudo, o que significa guardar? Guardar significa vigiar para defender. Vigiar para defender. Ninguém deixa algo muito precioso à toa em qualquer canto, de forma alguma. Deixa num canto bem guardado. Assim é para com a nossa salvação. A gente tem que verificar, se conscientizar que a salvação da nossa alma é muito importante e a única coisa que poderá salvar ela é a palavra. Foi o que o salmista Davi disse no Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra. Guardar ou esconder é a mesma coisa, para não pecar contra ti. Então, a palavra absolvida em nós e aceita, e a gente nos submetendo a ela, é ela quem vai nos firmar nesta verdade. Vamos continuar aqui. Gostaríamos de falar apenas de um ponto, e depois fazer reflexões. Porque há pessoas que não conseguem crer e outras não se firmam. Duas qualidades aqui de pessoas. Além de não crer, e outras que creem, mas não se firmam na verdade. Por quê? Por quê?
porque a palavra que as pessoas escutam, não é absorvida, não é misturada com a fé. Então, dificilmente a pessoa vai conseguir se firmar. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Olha só. Vamos manusear hoje a palavra de Deus. Vamos fazer diferente hoje. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 2. Diz o seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas as palavras que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, quem estava falando isso? O escritor do livro Hebreus, se referindo ao povo de Deus que saiu do Egito, estava no deserto e ali Deus usou a Moisés. Em seguida, o sucessor de Moisés foi Josué. E todos davam uma palavra a respeito de obedecer para ser salvo. Mas aqueles que ouviram, não misturaram com a fé. Ou seja, o que significa crer. Que mais lá na frente nós vamos falar sobre isso, mas vamos nos adiantar aqui um pouco. Significa entender e colocar em prática. Então, o povo de Deus que saiu do Egito, estava no deserto, depois na terra prometida, mas mesmo assim não colocava em prática aquilo que entendia e que se era falado e que eram instruídos ao povo para fazer a vontade de Deus. Vamos prosseguir aqui com anotações. Isso significa o quê? Ouvem, mas não dão crédito, ficam em dúvidas. Ou seja, não se entrega o coração totalmente para confiar em Deus e crer e se entregar a sua vida na obediência, na prática a Deus. Mas quem dá crédito, confia e guarda as palavras dentro do coração, fica firme na salvação de Deus. Mas quem dá crédito, quem ouve e dá crédito, confia e se lança em botar em prática, em confiar e permanecer nessa fé, fica firme na salvação. A esse respeito, nós vamos ler isso para confirmar, comprovar na palavra de Deus, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, versículo do 8 ao 11. Romanos, Novo Testamento, capítulo 10, do 8 ao 11. Estamos folheando aqui, mas é bem rápido. Achei, capítulo 10, está aqui, do versículo 8 ao 11. Diz o seguinte: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pronto, está aí. Bem claro que as pessoas que ouvem, mas não misturam em crer, em confiar naquilo que Deus diz. E permanece aonde? Na sua jactância, no seu orgulho, na sua prepotência, no seu eu e na sua vontade própria. E lá na frente, quando vêm os apelos do mundo, eles se lançam e se afastam de Deus. E alguns que continuam ainda fraquejando é porque ainda não crê, ainda duvida de alguma coisa e não se firmam. E quando vier os ventos, as tempestades, como diz lá em
falando sobre os dois alicerces, o homem que edificou a casa na rocha e outro na areia. Aí aquele que edifica na areia, quando vem os ventos, as chuvas, cai, desanima, outros apostatam da fé. É isso, mas aquele que crê, se mistura aquilo que está ouvindo com confiar e colocar em prática, esse fica firme, esse não é confundido, a esperança dele é firme, é uma convicção que fica firmada e ele permanece. Vamos continuar aqui, agora, iniciando as reflexões. Talvez demore um pouco, mas talvez não. Vamos para a primeira reflexão. Em Provérbios 2:1, que a gente leu, né, que fala sobre entesourar, guardar a palavra, como se guarda um tesouro. O que significa isso? Somente entesourando a palavra de Deus em nossa mente, entendimento, espírito, inteligência, raciocínio, é que aprendemos a viver de modo sábio e justo em nosso relacionamento com Deus. Isso tiramos da Bíblia, do estudo pentecostal, essa anotação, e encaixamos aqui, agregamos a esta reflexão. Segunda reflexão que tiramos da Bíblia de estudo, take essa anotação. Uma parte da anotação e a outra nós, através de versículos da Bíblia, nós agregamos também a esse significado. O que significa a palavra inato, congênito, que pertence ao ser desde o seu nascimento. Inato é aquele que pertence ao ser desde o seu nascimento. Ou seja, ouviu a palavra de Deus, absorveu, aceitou ela e está colocando ela em prática. O que vai acontecer? Nasceu do Espírito. Então, ele tem a genética, o caráter, a fé daquela pessoa tem os genes, a genética do próprio Deus, porque o Espírito de Deus está nele e ele nasceu da palavra, está colocando em prática, então ele tem a genética de Deus. João 3, capítulo 3, versículo 5. E depois essa pessoa, ao ouvir a palavra, ele foi regenerado, porque ele misturou a palavra com a fé. Isso está em Pedro, capítulo 1, versículo 23. Eu vou ler. Não ia ler não, mas vou ler, porque é bom ler, para entender melhor. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olha só o que diz. Licença aqui. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz o seguinte: pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, quando você ouve, absorve essa semente dentro de você, você é regenerado. Aí você nasce do Espírito, tem a genética de Deus e aí consegue permanecer firme, porque a sua crença foi misturada com a palavra. A palavra que você ouviu, você absorveu e misturou com o confiar, o crer. E aí a pessoa fica firme. E uma reflexão a mais, só para refletir. O que significa receber a palavra de Deus de bom grado? Nós vemos isso, se não me foge a memória, em Mateus. Não me lembro se
se é o capítulo 12 ou 13 de Mateus, mas se refere sobre, ou é o capítulo... Bom, é um assunto que fala sobre os 4 tipos de semente que recebeu a palavra. Não vamos fazer menção nem nos ater a isso. Queremos dizer apenas quando você tem um coração desejoso do que é correto, do que você sente a necessidade, você é consciente que precisa ajudar o seu interior, precisa da salvação, e aí, quando você ouve a palavra de Deus, você crê, você é simples em acreditar em Deus e ter prazer por Ele, por essa palavra, por aquilo que Ele oferece. Aí é receber de bom grado a palavra. Há algumas pessoas que, ao ouvir a palavra de Deus, eu não quero isso não, eu quero permanecer, eu quero ser do jeito que eu sou. Aí fica complicado, mas quando você recebe a palavra de bom grado, o que significa? É ter o coração aberto, você ter o coração aberto para ouvir e aceitar aquilo, a proposta, você acha maravilhoso a proposta que Deus tem para te oferecer. Quando você ouve Ele dizer em sua palavra, aquele que crê e obedecer será salvo. Aí você ouviu, você recebeu aquilo de bom grado, porque aquilo é uma boa proposta e você confia e aquilo vai contribuir para o seu bem. É isso, receber a palavra de Deus de bom grado. E nós já falamos, mas vamos repetir. O que significa crer? Crer, no grego, significa entender e colocar em prática. É isso que Deus tem nos usado nessa manhã, com essa palavra muito excelente. Que Deus venha abençoar cada um de nós. E é isso. A conclusão a tudo que se refere de tudo isso que falamos aqui é a palavra-chave é ser humilde de espírito, se submeter e ter um bom grado pela palavra de Deus e confiar nele. E assim ficaremos firmes na verdade de Deus e por final conseguiremos a vida eterna. Vamos agradecer a Deus então. Santo e eterno Deus e Pai, Tua palavra é a luz que foi enviada para nós, para nos esclarecer a verdade da salvação. E todo aquele que crê verdadeiramente, meu Deus, e se submete com confiança em Ti, achará a salvação. Porém, aquele que rejeita, meu Deus, infelizmente, a verdade é essa, ficará isento do plano salvador do Senhor. Abençoe cada um que possa brilhar, iluminar ao entendimento e dar graça ao coração para aceitar e ficar com tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, ótimo domingo, reúna a sua família ao redor da sua mesa, celebre a bondade, a graça e o amor de Deus, que é maravilhoso. Ótimo domingo.